Oi, boa tarde. Iniciando novamente esse vídeo. Hoje vamos falar de Ló. Destruição de Sodoma e Gomorra. Vou pegar aqui na história de Ló. A história de Ló se encontra... As filhas de Ló ficaram conhecidas na Bíblia por ter gerado filhos de forma pecaminosas. Vou pegar aqui na destruição. Quando o Senhor Deus, aqui mesmo na história de Ló, quando o Senhor Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor Deus leva, aqui está em Gênesis, foi durante o período que estava morando na caverna que as filhas de Ló combinaram de embriagar o próprio pai. Sabemos que essa história aí é uma história bem furada, né? Vamos lá. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra com as suas duas filhas, certo? Aí a Bíblia disse que realmente as filhas sabiam que não tinha gente mais na terra. Isso já é uma história furada. Assim que foi destruído Sodoma e Gomorra, Ló e as suas filhas saíram e ficaram em Zoar. E ali não foi destruído. Mas ele, por uma opção, ele não quis ficar morando ali. Ele quis ir morar nas cavernas. Então, o que ele sabia que não tinha gente, isso é uma história furada. A mulher de Ló, saindo, olhou para trás, pensando em tudo aquilo que ela tinha na casa. Casa luxuosa, os padrões daquela época, né? Olhou para trás, ficou convertido em uma estátua de sal. Mas Ló e as suas duas filhas foram. E habitaram ali nas cavernas, não sabe como que Ló bebeu. Aonde arrumaram o vinho? Se ele fez que nem Noé, plantou uma vinha também. Sabemos que ele se embriagou. Suas duas filhas deu vinho. O que elas falaram aqui? Não tem mais ninguém na terra. Nós não vamos ter descendente. Essa é uma história totalmente furada. Ela sabia que tinha gente na terra, porque eles ficaram em Zoar depois da destruição de Sodoma e Gomorra, e ali sabia que ali não tinha sido destruído, que eles pensavam que não tinha mais ninguém na face da terra. Essa é uma história totalmente furada. A filha mais velha, na primeira noite, embriagou o pai, deitou com ele e teve relação com ele. Bom, e ele não viu a hora que ela deitou e nem a hora que ela levantou. Até na hora que ela deitou e a hora que ela levantou, ele pode não ter visto mesmo, mas na hora que ele teve relação, ele viu sim, tá? Ninguém faz nada, não faz nada dormindo, embriagado ainda, tá? Isso é história furada. Ele sabia, mas as duas filhas de Ló levaram o pecado de Sodoma e Gomorra. Ela tinha o costume de levar aqueles pecados contaminosos de embriaguez e de prostituição. Porque em Sodoma e Gomorra tudo isso era normal. Em Sodoma e Gomorra, pai relacionar com filha e filha com pai e tudo era normal. A prostituição lá em Sodoma era totalmente liberada. Tanto a mais nova como a mais velha, as duas herdaram o pecado, a maldade de Sodoma e Gomorra. A filha ficaram conhecida pela Bíblia de ter gerado de forma pecaminosa. A história das filhas de Ló está registrada no Novo Testamento. As duas filhas de Ló
A narrativa na Bíblia do capítulo registra a destruição de Sodoma e Gomorra. Aqui fala de alguns livros apocríficos, mas vamos lá. A proclamação é o relato do livro. Vamos estar aqui. Portanto, segundo afirmar que a história de Ló não passa de uma lenda, não. A história dele é real, tá? A história dele é real, mas alguma coisa é lendário, né? Diante de tudo isso, que a história foi marcada por a falta, eles confirmam as duas ao poder menos adequado. Mesmo que a história de horror fosse o brilho, aqui vamos falar quem foi gerado, que através dessas filhas foi gerado o pecado, né? As duas filhas registradas na destruição de Sodoma e Gomorra, tá aqui, nós estamos lendo aqui parte, vamos ver direto aqui, é sobre a verdade, né? Mas sabemos que todos os filhos dela, tanto os moabitas, foram inimigos de Deus. Inimigo de Israel é até hoje. Então, qual foi a vantagem do Senhor Deus ter poupado a vida de Ló? Para gerar pessoas inimigas do seu povo. E vamos lá, então. A filha mais velha deu à luz a Moabe, que é o pai dos moabitas, inimigo de Deus e inimigo de Israel. Deus salva uma pessoa para começar uma geração do mal. Enquanto a filha mais nova deu à luz a Ben-Ammi, que é ancestrais dos Amonitas. Tanto os Amonitas quanto os Amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. Esses são os dois povos que estiveram envolvidos na terrível sedução carnal que trouxe a grande imoralidade dentro de Israel. Então, esse povo, descendente de Ló, esse que foi o povo que trouxeram a imoralidade para Israel. Bom, mas aí, contudo, vamos ver o que compensou nessa história. Deus salva Ló e as suas filhas para criar uma raça, um povo inimigo de Deus. Sodoma e Gomorra era o lugar de pecado. Mas vamos ver qual é a única vantagem. Por vir a mesma história de horror, possível brilho e a graça de Deus. Isso só é claro com a pessoa de Ruth, descendente e filha de Ló, em virtude da fé. Foi recebida em Judá e tornou ancestrais de Davi. Ruth era uma moabita, mas ela se converteu e deixou aquele mau caminho. Senão, toda a história de Ló seria perdida, nada aproveitada. E Davi foi um grande rei de Israel, né? Então, foi gerado mais mal do que bem. Então, essa é a história de Ló. Ló sabia o que estava fazendo com suas filhas, que ela deitou com ele, não viu a hora que ele deitou e nem a hora que levantou. Essa é a história mais furada, tá? Tanto a mais velha como a mais nova. Ele viu-se. Ele pode não ter visto a hora que ela deitou e nem a hora que levantou. Mas na hora que ele fez as coisas, ele viu-se. Porque ninguém faz nada dormindo, tá? Uma pessoa de idade avançada, bêbado ainda, chapada, rapaz, essa história, isso aí não cabe na mente das pessoas. Então, ele teve, e elas herdaram esse pecado contaminado, elas já vieram com esse pecado, elas trouxeram esse pecado de Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, a prostituição e bebedeira era normal. Somente Ló, as duas filhas, trouxeram o pecado sodomita. Tanto é que elas tiveram essa ideia
genial de relacionar com seus pais. Se gostaram da história, vai inscrevendo no meu canal, vai deixando seu joinha aí. Tenha a todos boa tarde, boa noite, fica todo mundo na paz.